como selecionar a rede de cobertura da prestadora, ou seja, como é que você vai ter lá a forma de selecionar se você está em roaming. Imagine que você tem uma pessoa lá na empresa que ela fez uma viagem, fez um deslocamento. Esse deslocamento, existem duas opções em que a pessoa vai conseguir ter a rede da cobertura daquela prestadora. Imagine que ela pode ter a mesma prestadora ou ela pode mudar dependendo para onde ela viaja, tá? Então tem o formato automático e o formato manual. Eu não vou aqui te passar a informação de teu aparelho marca modelo XYZ, fabricante tal. Não é esse o raciocínio. O raciocínio é que você tem duas formas de fazer essa identificação. Se for automático, seu equipamento vai verificar e vai fazer com que ele funcione, o seu ou de qualquer colaborador da empresa, de forma automática, você não vai nem perceber, a não ser pelo visor do aparelho. Lá deve ter informando qual é a prestadora e em alguns casos também qual o DDD que você está. E aí depende de como você está utilizando o serviço. Normalmente vai aparecer apenas o nome da prestadora. Na maioria dos casos é assim que aparece no visor do aparelho. Então se você foi para uma cidade e que lá não tem a cobertura da prestadora ou alguém viajou para lá, você tem que informar para ele, como gestor de telecomunicações, teu aparelho, você vai para tal cidade, lógico, partindo do princípio que você foi avisado. Se você não foi avisado, você só vai saber disso depois. E aí, quando tiver o problema, você vai tentar corrigir. Mas o usuário lá, ele vai ter essa mudança de área de forma automática. Ele mudou o DDD, ele está em viagem, então o roaming ele é ativado se tiver liberado na prestadora e ele faz essa configuração de rede de forma automática. Mas em alguns casos acontece um erro, uma falha do equipamento e ele não consegue fazer isso de forma automática. E aí você tem que ir lá de maneira manual. Na prática, para você entender quais são os problemas que podem acontecer com isso, é que o seu telefone ele pode ter algum problema, sei lá, algum usuário derrubou, alguma pessoa quebrou, existem diversos cenários. Mas se o aparelho está com defeito, ele pode não ter uma facilidade normal de captar as prestadoras, as redes que estão ali no local. A forma da gente testar isso é o telefone voltando para onde ele é de origem e testando ele. Mas imagine que a pessoa está em viagem e o telefone ele não consegue uma cobertura normal, você tem que buscar de forma manual, que você vai lá buscar e ele capta quais são as prestadoras que estão lá naquela região onde o seu telefone está. Ele não vai se basear no chip que está sendo utilizado, mas sim no aparelho. E aí você seleciona a prestadora que você utiliza no chip para fazer essa função. Se for outra prestadora de acordo para a utilização do serviço, aí lógico, você gestor de telecomunicações, passando isso antes para o usuário, ele vai selecionar a prestadora que precisa. Ou, em alguns casos, dependendo do roaming que for feito, não é prestadora A, é prestadora B, mas o roaming que foi feito, a configuração automática no aparelho do celular foi para a operadora A. Então você tem que orientar o usuário nessa marca modelo celular, ou independente de qual seja, você tem que pegar a prestadora B. E aí ele tem que saber como fazer isso no equipamento. Se ele precisar de auxílio, você passa para ele. Tal marca modelo deve ter um monte de manual, um monte de vídeo de qualquer equipamento ensinando como fazer isso no sistema Android, no sistema iOS, Windows, proprietário, qualquer sistema operacional, ele tem um passo a passo para você fazer a configuração manual. Então entenda que isso é importante em alguns cenários e principalmente quando a pessoa tem esse deslocamento celular e precisa de apoio. Normalmente isso aí acontece quando você viaja para fora do país ou para uma região fora da região metropolitana, ou seja, para o interior do estado, zona rural ou algo do tipo.